Fala seu nome completo. Agenor Marques Azevedo, neto de Idegar Marques de Azevedo e bisneto de Dorneville Marques de Azevedo, que era o que trouxe o São Sebastião na região. Osmar Orster, primo do Gustavo Orster, que quando ele pensou em fazer essa igreja que ele havia prometido, ele teve em Brasília, só existia um modelo. Ele pegou esse modelo lá em Brasília e daí construiu aqui. Seu Agenor, o senhor acompanhou, inclusive, a terraplanagem do terreno? Acompanhei. Eu tinha mais ou menos 10 anos e o meu pai era da família, então ele acompanhava tudo o que era da diretoria da igreja e acompanhava o que acontecia na igreja, né? E eu tinha mais ou menos 10 anos, trabalhava junto com ele, ajudando uma coisinha que eu podia, e em 62 meu pai fez a inauguração da igreja, então. Em setembro de 62, do ano 62, ele inaugurou a igreja de material daí, que tinha a igrejinha velha de madeira do lado aqui, né? Do lado direito aqui tinha a igrejinha velha de madeira, que foi construída com madeira que o Slaviero, Fioravante Slaviero deu para fazer a igreja, que ele comprou 30 alqueires de terra do meu avô e 40 mil pinheiros de 40 polegadas acima. E veio e montou a serraria. Era o dono da fábrica Ford de caminhão. E daí ele montou a serraria, a primeira madeira ele tirou e deu para fazer a igrejinha de madeira que era do lado, que era uma igreja até de bom tamanho, assim. Tinha coreto, tinha o sino que batia com a corda, né? E daí ficou muitos anos ali a igreja. Né? 10 anos. Eu me batizei, fiz primeira comunhão, crismei e casei nessa igreja. Seu Osmar, quem foi Gustavo Orster? Gustavo Orster, ele foi um grande empresário, proprietário da Casa dos Pneus, depois passou a residir em Ponta Grossa, mas casado com a falecida Dolores Safransky, mas sempre presente aqui nas festas e dando uma assistência também sempre na igreja aqui. E por que ele resolveu construir essa igreja, a Igreja do Navio? Pois a Igreja do Navio, segundo até o Agenor falou agora, que foi um tipo de uma promessa. Mas eu não sei bem se essa promessa foi para ter êxito no negócio. Conta a história antiga dos antigos, que o meu bisavô deu um pote de ouro para ele. Porque o Gustavo se criou com o meu bisavô e com o meu avô. Né? Eu não sei por que motivo que ele se criou com eles. Né? E daí disse que o velhinho estava para morrer, disse que ele falou para ele, disse, tem um pote de ouro embaixo da cama, diz, é teu quando você evoluir esse dinheiro aqui que aumente, você faz uma igreja nova para São Sebastião. E aconteceu, de certo que... E daí quando ele ficou moço, já logo ele tinha casa de pneu em Ponta Grossa, né? De certo aquele dinheiro deu uma evolução boa, senão ele... Porque se fosse fazer uma igreja dessa hoje, a soma ia lá em cima, né? E é bastante dinheiro. Então ele cumpriu a promessa? Cumpriu a promessa que fez, cumpriu. E daí eu acho que mais ou menos no ano 57, 58, ele trouxe tarde João Alves. Era um morenão, assim, tipo de um bugrão, assim, mas muito sabido. Ele fez quase sozinho essa igreja. João Alves? Esse João Alves. Foi o construtor. João Alves foi o construtor. Ele mesmo fez o projeto, ele mesmo fez a fundação, com um camarada por dia, pagava por dia. O Gustavo mandava o material de Ponta Grossa de caminhão, madeira, pedra, areia, cimento, tudo ele mandava de lá, vinha de caminhão cheio de material para a igreja. E ele pagava por dia, trazia gente de Prudentópolis ali, não sei onde é que ele morava, ele trazia gente de Prudentópolis. E foi construindo a igreja, e fez a igreja, mais ou menos de 57 a 62.
que em 62 meu pai inaugurou com a festa esta igreja aqui. 62? Em 62. E foi grande a festa? Foi grande a festa. Nossa, foi uma festa cheia de gente. E o Gustavo vinha de ônibus, ele enchia um ônibus em Ponta Grossa no dia da festa e vinha cedo. Vinha para almoçar na festa e ficava até de tarde e conversava com todo mundo, com os parentes, com os tios, que meu pai era tio dele, né? E conversavam o dia inteiro na festa ali. Seu Agenor e seu Osmar, vocês já falaram um pouquinho, mas eu gostaria de saber um pouco mais o formato da igreja, que é de navios. Vocês disseram que o Gustavo foi a Brasília, ele viu a igreja que tem lá em Brasília, o formato de navio, e trouxe a ideia. E trouxe a ideia de fazer igual que ela. E foi isso que aconteceu. Ele mesmo, esse tal de João Alves, esse mesmo que fez o projeto da igreja. Ele tinha que ter uma noção de um projeto, senão não ia fazer, né? De começar ela assim e fechá-la em cima, né? Fazer aquele arqueamento, porque lá tudo foi ferro da grossura do dedo da gente, assim, para fazer a ferragem da igreja. Vinha de caminhão de ferro lá de Ponta Grossa, né? Que o Gustavo mandava. E daí o seu João Alves ia armando aquela ferragem, erguendo com aquelas carreteazinhas na corda ali para cima, e encaixotava lá e deu para ver que era uma igreja depois que ele tirou aquelas andaimes de fora, tudo, que ele ergueu um andaime de baixo em cima, e daí tirou caixaria daquelas vigas, do vigamento, tudo, daí que deu para ver o formato aqui que estava saindo. Até ali era uma montoeira de madeira, né? Ninguém entendia nada, era só ele que entendia. Então, depois que deu para ver que era uma igreja que estava saindo. Seu Osmar, o senhor, com certeza, família Horst, né? Fica muito feliz, né, de Gustavo ter feito, muito feliz, igreja, denominado como Igreja de São Sebastião. Muito feliz pela uma obra que até hoje está fazendo sucesso, né? Muito bonita a igreja. A gente fica feliz. E tinha mais uma exigência ainda, que eu acho que o Osmar, não sei se sabe, o vovô velho e o bisavô exigiram da igreja sair com a frente para lá. Eles podiam fazer com a frente na estrada ali, né? O fundo da igreja é na chegada, o senhor viu ali, né? Sim. A frente da igreja para cá. Mas era o pedido do velho que a igreja tinha que sair igual a igrejinha antiga, a primeira que ele fez de tábua lascada, que era com a frente para lá, que ele morava. Ele devia morar aqui perto do olho d'água, que era ali, né? Depois nós íamos ver o olho lá daqui. Agora o IAPE protegeu ali, fez de tijolo, cercou com arame, aquele sistema deles ali, né? Agora está fechadinho ali o olho d'água. E ele exigiu que a frente da igreja, as duas igrejas que ele mandou fazer, que foi essa de lá e essa daqui que foi o Gustavo, praticamente a mando dos velhos, né? Saísse do mesmo jeito que a frente para lá. E saiu. Então chega no fundo da igreja, né? E essa igreja é bastante conhecida, né? Bastante conhecida, tem foto para bastante lugar que levaram gente de fora, que vem nas festas e tira fotografia para levar, para mostrar para os outros o lugar, né? E era dentro dos terrenos dele, dentro dessa área que ele tinha título de concessão de 650 alqueires de terra. E ele fez a igreja dentro do terreno dele, só que ele aturou pouco tempo. Meu avô morreu com 52 anos. Morreu jovem. Ele foi operar uma úlcera em São Paulo, porque em Guarapuava não operavam úlcera. E morreu na operação lá em São Paulo. Jovem, né? Jovem. E o bisavô morreu depois dele. O velhinho morreu depois dele. Aquele barbudinho morreu depois dele. Seu Osmar, mais algum relato que o senhor gostaria de fazer? Pois olha, o que eu acho, Tonico, que Guarapuava, muita gente não sabe dessa igreja aqui. Tinha que divulgar bem a modernidade que é essa igreja. Que Guarapuava ali, com certeza não sabe, né? Muita gente não conhece aqui. Devia vir conhecer. Nem o lugar e nem a história, né? Nem a história. Nem a história, não. Nem a história não conhece. Mas eu quero agradecer a vocês dois por ajudar a contar um pouquinho essa história. Isso.
E esse aí é uma história verdadeira, porque o meu pai contava como que era assim a igreja, e ele foi muito tempo da diretoria da igreja, né? Ajudava direto, e fazia festa, e as festas dava grande, bastante gente, ficavam o dia inteiro, foguetaria, com procissão com o santo, arborizavam aqui na frente, assim, com 2 carreiras, cortava pimenteira no mato, né, aquelas direitinhas, assim, e fincava, fazia uma saída aqui para a procissão passar por dentro, daí lá fazia uma curva, e fazia lá pela estrada, e vinha por cá, e chegava na igreja de volta, com o santo ali, né, toda a vida era assim. Da onde que veio o santo mesmo, São Sebastião? Meu avô trouxe, eu não sei, meu avô disse que ele veio de Teixeira Soares. Eles tinham um terreno lá em Teixeira Soares, tinham um moinho de fazer farinha de trigo, descascar arroz em Teixeira Soares. E ele disse que veio de lá. E agora esse título de concessão, ele tinha que ter um conhecimento com alguém mais que entendesse. Eles vieram para povoar o lugar, que era terreno devoluto, né? E daí aquele título de concessão já vinha com a matrícula que ele gerava uma escritura que podia registrar num registro de imóvel, né? E foi o que ele fez. Ele ficou até no ano de 1918, ele requereu um agrimensor judicial, fez uma divisão judicial do terreno dele. Ele tinha o documento, né? E depois ele comprou mais área, comprou mais 100 alqueires do Honorato Gabriel de Souza, que era aqui nessa região aqui do fundo aqui dos terrenos dele, dividia com eles, comprou mais 100 alqueires. Tem documento ali, na minha pasta, se o senhor quiser ver, eu posso mostrar. Uma carroça, tinha várias cabeças de gado, bastante cabeça de gado, mula de puxar a carroça. Ele comprou com tudo, a porteira fechada de Honorato Gabriel de Souza. Daí depois comprou mais uma área de 200 e poucos alqueires do tal de Pedro Petrovski. Era outro morador que tinha aí, né? Acho que pro lado do Campo de Dentro lá. Tem documento ali. Foi tirado no fórum, aquele documento escrito à mão, tudo, né? Que hoje muita gente não vê aquele documento com selo escrito à mão. Tem ali, o senhor pode até tirar uma fotografia. E a letra é bonita, né? É bonita. É. Eles molhavam uma caneta. Eu tenho a caneta do meu avô guardada lá em casa. A canetinha é de madeira, está guardada lá em casa. Daí comprava uma peninha, hoje acho que nem tem mais aquelas penas, né? E molhava no tinteiro e escrevia bem fininha aquela caneta, escrita por juiz aquilo ali. Depois que apareceu um documento batido na máquina de escrever, né? Mas até ali era aquela... Tinha umas letrinhas mais bonitinhas, tinha outras meio aganchadas, assim, meio torta, né? Que ruim até de ler aquela letra. A pessoa tem que ter muita paciência para ler aquelas letras, né? Mas era tudo documento selado, um selo, né? E daí foi formando aquela família ali, que está na fotografia, tudo nasceram aqui. Nasceram todo mundo aqui, no reduto da igreja aqui, né? E daí os velhos morreram e os filhos foi para lá, outro foi para cá. Só ficou morando aqui uma tia que morava aqui, ainda tem na fazenda daquela mulher, ela mora na Colônia Vitória. Esqueci o nome dela. Como é que é o nome da Verônica Strotese, né? Ali era a irmã do meu pai, e meu pai morava lá na beira, lá na entrada de lá para cá, onde tem aquela primeira casinha para cá do Pinos. E o tio Olivério morava de frente ao nosso terreno. Quando meu avô cortou os terrenos do judicial, ele reuniu os filhos. Meu pai tinha 18 anos. Diz, agora vocês escolhem onde é que vocês querem, eu vou tirar 40 alqueires para cada um de vocês e vou fazer o documento, a escritura, e vou dar para vocês. Vocês vão casar um dia e vão ter uma casa, então vocês já sabem onde é que vocês vão morar. Cortou os terrenos, judicial. Cortou 40 alqueires para o meu pai, que hoje é a chácara do Nereu, da 81, cunhado do seu Evaldo Schier ali, né? E cortou do lado da minha tia Tota, que era casada com um parente do Osmar, né? E daí cortou para outra tia, lá no Campo de Dentro, que era casado com o Juventino Kiste, que era delegado de polícia aqui, né? Aqueles Kiste do Hotel Kiste, né? E daí a minha avó casou de novo com o irmão do Juventino,
que até era meu padrinho, tal de Ramiro Kist, era taxista em Guarapuava. Eles tinham a Cinca no táxi. Onde é o prédio do Zico Motosserra, agora ele se mudou dali, mas ele estava até esse pouco tempo ali. Quando minha avó vendeu aqui os terrenos, ela comprou um lote inteiro ali, onde é o prédio do Zico Motosserra. Lá era uma casa de madeira, tinha um poço de água na área, não tinha água encanada em Guarapuava. E ela foi morar lá e morreu ali. Onde é o prédio do Zico Motosserra. Era um lotão bem grande, assim, né? Mas era longe da cidade. Mas era criança, ia pro meio de uns capinzá no meio das quadras ali, para ir na casa da avó lá embaixo. Né? Há anos atrás, eu era bem piadinho, mas me lembro muito bem das coisas. Assim. Tinha 2 ou 3 ruas só a cidade. Exatamente. E ela faleceu lá daí, né? E daí eu tinha o padrinho Ramiro Kist, era taxista, e um irmão do pai, o mais novo, o Evaldo, também era sacristista. Ele morava na 15 ali, mais ou menos, aonde... Parece que hoje é o Brunswick, por ali assim que ele morava. Era a rua 15 de pedra ali, né? De macaco, não tinha, nem asfalto não tinha. Ele morava ali. Ele morreu ali, o mais novo da turma. E tinha o mais velho do que o meu pai, ele virou garimpeiro. Ele foi garimpar no Tibagi. E daí nunca mais voltou. Morreu por lá. Depois, por último, nós soubemos que ele estava em Minas Gerais, garimpando lá em Minas. E ninguém mais viu falar nele. Morreu para lá daí. Né? E hoje tem uma jornalista que faz o jornal na Record, parece lá, que é da família Marques Azevedo e a cara, nossa gente. Não sei se não era uma filha desse que se sumiu para lá para esses cantos lá. Pode ser, né? Obrigado pelo depoimento de vocês. De nada. Se o senhor quiser ver os documentos que eu tenho ali, o senhor pode ver. Acho que nem o senhor nunca viu aquelas letras. É a história da igreja do navio. É a história do... O Gustavo era bisneto do proprietário do Televisa. O Gustavo era filho da tia Marica, né? Mas era bisneto do Vila. É bisneto do Duvilo. Mas ele se criou com o vovô velho e o bisavô. Agora diz que o que deu a panela de dinheiro para ele, um pote cheio de moeda de ouro, foi o velho do Vilo. Eu estou vendo que E daí diz, quando você fizesse dinheiro aumentar, que você trabalha com ele, porque os antigos tinham muito ouro. Tinham muito ouro. Quando vieram explorar os campos de Guarapuava, ali por volta do ano 1800, já começou a vir. Já começou a vir. 1810, subiu o primeiro carroção puxado por 8 burros à Serra da Esperança. Junho. Isso, junho de 810, até ali subia a mula com bruaca e cargueiro. Até ali, né? Daí, em julho de 1810, subiu o primeiro carroção puxado por 8 burros. Que era um sacrifício, quebrava a roda. E a imagem de Marcelo ali, isso, deve ter lá. Né? E daí eles começaram a vir ali no Rio das Sorocaba. Começaram a chegar no Rio das Mortes, e daí começou a matança no Rio das Mortes. Rio das Mortes deu uma revolução. O Diogo, aquele que está no cavalo lá, aquele era Azevedo, da nossa descendência. Diz que tinha um parentesco com nós. Ele era Diogo Pinto de Azevedo, mas diz que tinha um parentesco com nós. Aquele homem, ele conseguiu cruzar o Rio das Mortes, porque ali ele fez pia de índio, de matar índio. Diz que a Santa, Nossa Senhora do Belém, que foi buscar em Sorocaba, estava numa bruaca. Diz que estava. Daí, na hora da Revolução, ali, correram e cobriram com a capa de garupa, a Santa, para não... E era uma moça que estava de a cavalo, né? Diz que era uma moça. Moça das que deram uma flechada na perna da moça, e a moça conseguiu chegar em Guarapuava. Com a flecha na perna. Rio das Mortes. Prometeu construir uma capela. Isso, exatamente. Que é a catedral. Exatamente. E daí tem aquela história. Só que daí, aqueles que vinham primeiro, eles que eles chegavam, né? Tem uma barcinha no Rio das Mortes, não sei onde é que é lá, que era a passagem. Diz que vinham até ali, e aí a indiada cutucavam-lhe flecha.
E daí esse Diogo veio, mas ele já veio mais com mais munição, arma melhor, e daí ele enfrentou a indiada ali, fez espia de índio, de matar índio. E daí cruzou para lá, daí invadiu os campos de Guarapuava. Daí foi lá na Atalaia, lá na Atalaia, lá. Guarapuava tem uma história bonita. Lá deu outro combate, lá com os índios, morreu barbaridade de índio lá, naquele fortinho que eles fizeram lá, né? Mas que até ali, diz que bastante gente não conseguiu. Vinham ali, diz que a indiada deixavam a zero. O senhor estava falando do ouro, no caso, quando era atacado, eles escondiam ouro, é isso? Escondiam, não tinha banco, né? Não tinha banco de guardar dinheiro. E eles traziam moeda de ouro. Todo mundo que trazia moedas de ouro, diz que bastante. Os portugueses que eram gente muito rico, né? Assim, traziam aquele ouro, não tinha no que gastar, né? E essas comitivas que vinham de lá para Guarapuava, invadir os campos de Guarapuava, eles vinham com os animais, os burros deles contados. Cada um trazia uma bruaca e traziam umas cobertinhas, outro traziam uma penca de panela, outro trazia uma trempe para fazer comida, outro tocava umas 2 vacas velhas para matar, né? Teve um que trouxe 30 vacas para comer na estrada, matar e comer. E vinham vindo. E matando aquelas vacas e comendo carne, e deu na Serra da Esperança, diz que o bicho pegou valendo ali. Fartou comida, diz que morria gente de canseira, mordido de cobra, picado comido de onça, diz que ali a coisa foi feia. Diz que deu o que ver o troço ali, né? E daí conseguiram, e daí atolador nas estradas. Meu avô, ele ia levar erva em Ponta Grossa, eles tinham um barbacoa de erva e vendia aquela erva sene, 4 arrobas num sacão grandão assim, né? E ele carregava 90 arrobas numa carroçona e engatava 8 burros e levava em Ponta Grossa. E lá ele trazia sal, trazia mantimento para casa, trazia as coisas que precisava na fazenda aqui, né? E daí diz que tinha um atolador ali em cima da serra, por perto de onde era o tião da serra, diz que não passava ninguém. Entrava lá, era burro atolado, era roda quebrada, era carro arrebentado no meio, diz que não passava ninguém. Diz que o único que passava com os 8 burros era meu avô, o Edgar. Diz que ele chegou ali, diz que tinha uma meia dúzia de carro para lá daquele atolador. Não passa, temos que ficar aqui, não tem comida. Diz que aquela lenga-lenga, que ele tirava os 8 burros, engatava na primeira carroça e aqueles burros passavam naquele atolador. Se não quebrasse a carroça, ou saía pedaço para o outro lado, ou saía a carroça. Que os burros levavam, 8 burros. E o dele saía, o último que passava era o dele. Daí diz que meu pai contava as histórias daqueles burros, ou eles tiravam a carroça ou tiravam um pedaço da carroça, mas que passavam no atolador, passavam. Pois é, a primeira estrada de Guarapuava é ali pro Vardim. Pro Vardim ali, O que é o Vardim? Vardim é um primo meu que tem a propriedade ali na frente da balança, né? É importante um dia filmar a primeira estrada para Guarapuava. E passa ali por perto dos Matilhão ali, né? Passa no Você Matilhão, lembra do né? Moacir falava a Lagoazinha da Torinha? Passava ali, a comitiva que veio de lá, por dentro da Fiat Lucas. Inclusive, no terreno da Fiat Lucas, diz que tem uma grutinha de pedra, que foi os que vieram de lá, acamparam ali. Perto onde tem uma história, né? Que tem uma cachoeirinha ali. Você sabe qual é a estrada. A estradinha de Guarapuava eu conheço bem ali, a primeira. O museu foi levado à areia da Serra da Esperança, para fazer o museu lá, com aquelas pedras que os índios faziam. Eles vinham com a comitiva de mula, com bruaca, e punham 2 latas de 20 litros de cada lado da bruaca. A mula levava 4 latas de areia, 2 para cá e 2 para lá. A bruaca era um tipo de um cesto feito Conhece a bruaca, né? Feito de couro cru. Feito de couro cru, né? Com tampo por cima. Podia chover, não molhava nada lá. E eles vinham e punham aquela areia ali na Serra da Esperança, ali, não sei se sabe, a areia antiga lá. Lá morreu 2 homens soterrados naquela areia, lá começaram a cavocar por baixo e areia em cima deles ali, né? E as mulas levavam 4 latas de areia, cada mula levava para fazer aquelas massinhas lá, diz que lá eles misturavam cinza de fogão e barro e areia, e de certo um pouquinho de cimento, que se existia o cimento. Acho que não tinha, né? Acho que nem tinha cimento. Porque eles faziam casa de barro, né? Faziam uma trança de madeira e batiam barro dos 2 lados e aparelhavam.
Construído na casa do Visconde de Guarapuava. Do Visconde de Guarapuava. E as casas tinham a medida. As casas não podiam ser com menos de 3 metros de altura. Tinha que ser de 3 metros de altura as paredes para cima, menos não podia ser. Era a ordem que era. Era ou sem ver. Tinha que fazer aquela casa bem alta, assim. Por isso que os antigos faziam as casonas bem altonas, né? Era 3,5 metros de altura, as tábuas, 3 metros. Eu lembrei da moça que trouxe a Santa. Nossa Senhora de Belém. Lembrei do nome. Rosa Laura de Siqueira. Rosa Laura Siqueira. Ah, do Siqueira. O Siqueira era muito. Era da família Siqueira, são antigos em Guarapuava, né? Siqueira. São antigos em Guarapuava. Mas tá bom, obrigado. É uma história bem antiga, de cento e poucos anos, que muita gente não sabe, né? E daí veio esses caras nesses terrenos que o Cury não se documentou, e daí deram uma de dono e venderam para um cara que comprou de quem não tinha, e virou-se rolo, quis se matar e queimaram um rancho, e queimaram um caboclo dentro da casa, né? E virou nessa bagunça. Mas eles não conhecem da missa nem a metade. Nada, não conhecem nem a metade da missa. Não sabe. Nós vamos tomar muito tempo, Marcelo. Me conta uma coisa.